Olá, crianças! Tudo bem? Bom, nós estamos na 12ª semana de aula e vamos falar um pouquinho dos problemas ambientais do campo, tá? Na semana passada nós tivemos um início, né, com uma aula diferente na plataforma Meet, né, do Google, só que não funcionou muito bem e eu já coloquei ontem o link da nova sala que nós utilizaremos. Comentei semana passada que iríamos utilizar o Zoom. Coloquei lá o link do Zoom para iniciarmos amanhã, às 10 horas da manhã, 10 horas, a nossa aula, que vai durar meia hora, tá? Essa aula vai ser para tirar dúvidas. Eu vou explicar aqui uma matéria. Vou deixar um formulário do Google Form para vocês fazerem até 1h da tarde. Esse período vocês têm de 8 a 1h. Após 1h eu fecharei. É uma avaliação qualitativa. Então vocês vão ter tempo para fazer a minha aula e a aula da outra professora. Uma atividade para vocês fazerem em casa, da página 380 e 381. Vocês vão responder um caderno e a página 391. Em aula, vocês vão fazer a página 382 e o formulário. Eu vou colocar nos comentários para vocês. Bom, a 12ª semana de aula de quarentena, vamos falar dos problemas ambientais. Está na página 378 e 379. São essas duas folhinhas aqui. São os problemas que nós encontramos no campo, tá? E essas duas aqui, vocês vão falar, vai ser tipo um trabalhozinho. Vocês vão ler e vão responder essas questões no caderno e vão me dar um ok para a semana que vem, tá? Esse aqui é para casa. Vocês vão falar dos alimentos orgânicos, aqueles alimentos que não contêm agrotóxicos, são mais para agricultura de subsistência, agricultura familiar. Bom, problemas ambientais no campo nós temos vários, diversos. Aí o livro cita aí o primeiro problema ambiental, os agrotóxicos. O que são os agrotóxicos? São produtos que vão contribuir para melhorar a produtividade. Então, vai fazer com que o alimento ele cresça e desenvolva muito rápido, porém, ele vai queimar etapas. Ele não vai crescer e desenvolver no tempo certo. Então, vocês às vezes olham para... vai ficar bonito, mas não tão saudável. Aí nós temos outros, a abertura, desenvolvimento para a agropecuária. Eu tirei a vegetação da mata ciliar, deixei campos e coloquei o gado. Aquele gado que vai ficar ali, aquele pisoteio do gado da pecuária extensiva, ele vai contaminar de uma certa forma o lençol freático, as águas das suas voltas e até mesmo aquele solo, né? Teria que preparar. E vai causar também a extinção da fauna e da flora, porque se eu desmatar uma área onde ela era habitada, né, onde era o habitat, servia de habitat para animais, né, e eu desmatei para um outro fim, eu vou ter essa extinção desses animais. Outra causa muito grande no ambiente, um problema ambiental muito sério no campo, são as queimadas. As queimadas que vão abrir... O que acontece? As queimadas, até falei em sala de aula, o ano passado, eu sempre falo. Não está com um pequeno foguinho lá que a gente coloca no quintal, a gente chama dando clorofluorcarboneto para a atmosfera. Esse gás, o CF6, eles são gases que são responsáveis pelo efeito estufa, pelo buraco na camada de ozônio. Então, quando a gente faz a queimada, além de a gente destruir o meio ambiente, a gente destruir o campo, a área rural, que nós precisamos desses alimentos que são produzidos lá, para serem vendidos na área urbana, nós também estamos contribuindo de uma forma negativa para a destruição da camada de ozônio que está na estratosfera. Bom, então as queimadas é o terceiro problema ambiental no campo. Nós temos aí a erosão. A erosão, nós temos dois tipos de erosão. A erosão é um problema muito comum no meio rural, também comum nas cidades, né? Quando a gente tem a terra, ela vai cedendo, quando ela vai acoplando, a gente chama de
Assim, quando há um desmonte daquela terra, quando a terra vai se ajustando, ou porque a erosão foi marinha por baixo, isso acontece em algumas áreas de mar, assim nós temos em Barra de Maricá, nós temos em Rio das Ostras, e aqui em Piratininga, quando o homem avança o local onde era água, né, construindo calçadões e com concreto, mas o mar, quando ele não retira por cima, ele vai retirar por baixo. E aí há a terra vai acoplando, ela vai cedendo. O calçadão, parte dele está totalmente cedido por conta dessa erosão, esse desgaste da água sobre a rocha, sobre, né, esse material. Aí aqui em cima nós temos a erosão, que é um problema ambiental comum no espaço rural, tá vendo? Isso aqui é o escoamento da água que vai assorear. O que é assorear? Ela vai desgastar, ela vai levar esses sedimentos. Nós temos outros tipos de erosões, a erosão marinha, que desgasta e forma as falésias. Nós temos a erosão pelos ventos, que vai desgastando e vai moldando aquela rocha, isso com o tempo, né, com bastante tempo. Temos também as vossorocas e as ravinas. É um tipo de erosão, olha só, essa daqui de cima, ela vem por conta da enxurrada. A água desceu levando todos aqueles sedimentos. Aqui não, as vossorocas, elas são grandes valetas. Nós vemos muitas vossorocas em lugar muito assim de gramíneas, bem baixinhas, assim, Rio Bonito. Quando a gente vai para São Paulo, assim na estrada, você vê lugares assim bem verdinho e de repente tem uns buracos enormes, umas valas enormes. Essas valas nós chamamos de grandes fendas. E elas estão no solo, aumentam muito rápido e prejudicam as lavouras. Elas são chamadas vossorocas, mas também temos as ravinas, que aqui ele não cita a ravina. Ravinas são aquelas ranhuras. É como se fossem essas vossorocas, mas mais fininhas. Como se tivesse passado um gatinho e tivesse feito aquelas ranhuras, as ravinas. E elas são mais profundas e bem fininhas, como se fossem umas canalitas. Bom, e outro problema ambiental muito grave, não somente na área rural, mas também na área urbana, são o acúmulo de sedimentos nos rios. Eu tenho um rio, tá? Aqui eu tenho a margem direita e a margem esquerda desse rio. Eu tenho que ter um tipo de vegetação que a gente chama de mata ciliar, que protege o rio para não ter sedimentos, para esses sedimentos não caírem no fundo dele, no seu talveg, e deixar ele assoreado. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, aqui um copo, uma caneca, tá? A caneca aqui tá com chá, eu tinha assim uma toma. E aí, se eu pegar, encher de açúcar, ou sair colocando um monte de coisas aqui dentro dessa canequinha, um monte de chapinhas, eu vou fazer o quê? Vai ter uma hora que vai transbordar esse chá, essa água, esse líquido, e ele vai sair para fora da caneca. É isso que acontece quando nós fazemos o seguinte: quando nós tiramos a mata ciliar, que é a proteção desse rio, ele vai ficar totalmente assoreado. E aí, quando chover, essa água vai transbordar e vai passar desses outros lados. Então, esses são os principais problemas ambientais no campo. Aí embaixo tem uma pergunta: você conhece algum problema ambiental no espaço rural do município? Vamos conversar com os colegas. Aqui nós temos vários. É que o espaço rural de São Gonçalo ele é mais utilizado para agricultura familiar. Aí, assim, a Prefeitura de São Gonçalo compra até alimentos dessa agricultura que são sem agrotóxico. No Alcântara, tem uma feirinha que fica bem ali na Rua do Correios. Aqueles tendazinhas são da agricultura familiar da área rural do município de São Gonçalo. Alguma dúvida? Se caso vocês tenham dúvida, mais tarde, às 10 horas, eu estarei abrindo a sala no Zoom, liberando. Vocês vão entrar pelo aquele link, vocês já vão entrar direto na sala. Vocês vão ficar numa sala de espera e aí eu vou só adicionando os alunos, tá ok? Microfone vocês vão poder falar, vai ter como assinar e falar para a tia Silma.
Nós vamos tirar dúvidas e vamos fazer as atividades que já passamos anteriormente. Hoje eu vou colocar no Google Forms atividades para vocês fazerem. Então tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só me chamar, postar nos comentários. Vocês vão ter até 1h da tarde para fazer as atividades do Google Forms. Após esse horário eu estarei fechando as atividades. Aí eu não recebo mais nenhuma resposta, tá bom? Beijos, fiquem com Jesus.